na moral. Olá, eu sou a Lisa e esse é o seu programa Na Moral. Isso mesmo, Na Moral, porque o nosso querido apresentador está de férias. No Havaí, talvez. Mentira, ele está de recesso porque ele vai se candidatar, como vocês sabem, e me deu a honrosa função de apresentar o seu programa. E hoje a gente está com entrevistados ilustríssimos. Cássio General Tequila, que aumentou muito o nosso Ibope na nossa live. Aumentou pra caramba o Ibope da nossa live. Eu nunca vi tanta gente. E Vitiola, Vitil, oi tio. Tia. Esse é o tio. Aê, tio. É uma maneira carinhosa. Ó, gente. hoje vai ser um bate-papo. Mas a gente vai falar de assunto sério e bacana, que é o cenário musical. Cássio do General Tequila, todo mundo conhece, vai contar um pouco pra gente o que tem feito nessa pandemia. A gente quer saber da sua vida assim, porque você é uma figurinha pública. E como tá o cenário? Como que tá isso? Infelizmente eu gostaria de dizer outra coisa, mas as previsões são as piores possíveis, né? Todo mundo sabe aquele chavão que já ficou conhecido. Fomos os primeiros a parar, seremos os últimos a voltar. E em contrapartida da consciência que a gente teve disso a princípio, porque se você pega a classe artística de Santos, todo mundo abraçou a ideia do isolamento, de ficar em casa, para incentivar que isso tivesse um resultado. Não teve o resultado esperado, não vou ficar aqui discutindo o sexo dos anjos e dizer por que não deu certo, porque não deu, mas agora o ponto é que já não tem um propósito tão grande quanto tinha antes. Se você tem transporte público liberado, você tem missa liberada, sabe? Para 1000 pessoas, o que a música interfere na abertura de um bar que seja reduzido com 40% de pessoas? Todo mundo devidamente. Todo mundo com todas, seguindo o protocolo orientado pelo Ministério da Saúde, não tem diferença nenhuma você ter música ao vivo. Aliás, eu vejo uma diferença. Você vai emocionalmente ajudar cada um, porque tá tendo um problema radical de fundo emocional. É verdade. Que as pessoas que estão presas, elas estão sofrendo. Então, assim, eu vejo um adendo ainda com relação à música e enfim, a Muito se coletividade. diz a respeito da saúde num momento crítico como esse e não se fala da saúde mental. E a arte, a música faz parte dessa parte da saúde mental, assim como as academias também fazem parte da saúde, sabe? O lazer em geral, o esporte que te mantém ativo e te mantém distante de doenças. Então, assim, é uma questão delicada que não é tratada com a devida seriedade, infelizmente. Compartilha dessa mesma ideia? Acho que compartilho sim, muita coisa sim. Tudo que o Cássio falou é verdade, o isolamento foi uma ideia super bacana no começo, mas os resultados não comprovaram que aquilo seria tão E a gente eficaz. vive de resultado. E a gente fez o isolamento, cumpriu com tudo direitinho, e ele está se estendendo de uma maneira que está ficando insustentável. Eu, na parte já de produtor, já na parte de empregador, Parceiro, empregador. chega numa situação que é difícil de segurar. Insustentável. É de sustentar. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma previsão, não existe falar, olha, fica mais um mês, fica em casa mais um mês, que vai voltar ao normal. O novo normal. E esse novo normal é nunca diferente. Vem. E nunca vem também, não vem o pico, previsão. Não tem. Cadê o pico? Existe o mercado negro que já está voltando aos poucos, mas você de fato ter o poder público, seja ele qual for, municipal, estadual, federal, liberando ou determinando como pode funcionar, não é bacana você ir contra as diretrizes e tudo mais. Mas se você seguir à risca o que é imposto, você literalmente vai quebrar financeiramente. E vale frisar que, assim, além de não ter uma previsão, de não ter um período que a gente tenha um vislumbre de que vai mudar a situação, você também não tem respaldo nenhum do governo. E quando você tem esse respaldo, que no caso, por exemplo, o auxílio emergencial, a gente estava até comentando antes do programa, é demonizado, entendeu? É demonizado porque tem gente que, eu sou empregador, então não tenho direito. O cara contribuiu 30 anos com a Previdência e o cara não tem direito ao auxílio emergencial porque
erradamente acham que o auxílio emergencial é só para pessoas que estão passando fome. Já existem programas de governo específico para ajudar essas pessoas. E muitas dessas pessoas que estão pegando esse auxílio emergencial do governo, eles pegam esse auxílio para pagar folha de funcionário. Sabe? Qual é a lógica do cara arranjar uma dor de cabeça, de ir lá, se inscrever e tal, não sei o quê? Não é pelos méritos que o cara teve no passado. Tem gente que tá quebrando, tem gente que não tem o que comer, tem gente que viajou pra Disney há 2 anos atrás e esse ano não tem o que comer. Então, porque a pessoa viajou 2 anos atrás, a pessoa não tem direito ao auxílio. Então, assim, tá muito nebuloso. O governo não tem uma contrapartida para oferecer pra gente, não tem um investimento no setor da cultura. Agora foi aprovada uma lei pela deputada Benedita da Silva, que acho que a lei Aldir Blanc, se eu não me engano, que é uma ajuda emergencial aos músicos. Na verdade, é só uma correção da distorção dos músicos que não conseguiram auxílio emergencial. Então, assim, sempre tem uma contrapartida do governo. Quando você fala de músico, né, Cássio? É muito mais que músico, né? Não, todos os envolvidos. A gente fala músico, mas... Eu falo o cenário artístico, que é o seu caso. Você é o empresário, tem casa... Técnico de som, o garçom que te serve no show, todos, entendeu? Não é uma luva que você vai vestir. Segura essa daí que a gente vai continuar, porque a gente vai pro comercial e você vai concluir, porque eu participo da mesma ideia, mas daqui a pouquinho para vocês, até mais. Você estava falando, Cássio, que na questão do isolamento, o Brasil foi feito um isolamento de forma errada, na tua opinião? A população brasileira não abraçou a ideia do isolamento, essa é a verdade. Se você circula pela cidade como um todo, você vai nas áreas mais humildes, as áreas mais humildes, por exemplo, no nosso caso, a zona noroeste e tal, o pessoal não abraçou o isolamento. Talvez por falta de... por acreditar. Não digo só, não vou entrar nem no mérito do funk, mas assim, as áreas mais humildes, onde as pessoas não têm condição de parar, de fazer um isolamento porque elas precisam botar dinheiro em casa para comer, as pessoas não vão parar. Então, assim, você tem que considerar que o Brasil não é um país que você simplesmente pode falar para a população. E não podemos atribuir a responsabilidade 100% só para os governantes e tudo mais. A gente tem que fazer a nossa... Eu acho que, assim, obviamente que a população tem que fazer sua parte, tá? E acabou não fazendo. Né? Mas, assim, os governantes teve muita morosidade, teve muita lentidão de tomar uma atitude. Visto que esse vírus está rolando desde o ano passado e nós tivemos o carnaval aí. Não, pois é, e assim, foram achadas amostras do vírus em novembro, no esgoto em Santa Catarina. Então, assim, faltou atitude, faltou agilidade, e aí você tem uma guerra política também não vamos entrar nesse mérito para não estender demais, mas tem uma guerra política, tem gente que capitaliza em cima dessa crise, desde de lobby farmacêutico até guerras ideológicas, enfim, foi uma receita de uma bomba. E o que aconteceu? Onde era para a curva baixar, que era, o pessoal dizia aqui, vamos manter a achatada curva se manteve e ela continua, ela não baixa. Então, assim, já que ela não baixa, a gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade. Não adianta a gente querer ficar achando a fórmula mágica. A fórmula mágica é a vacina. Enquanto não tiver vacina, não tem fórmula mágica. Isso se a vacina resolver. Tem uma vertente sociológica que diz que os países que são desenvolvidos hoje foram os países que passaram por guerras de maneira efetiva. Japão, Europa, Estados Unidos, e o Brasil nunca passou por isso. Então, o que acontece? Essa pandemia teve o efeito de uma guerra no país. Então, ela trouxe à tona todos os problemas que a gente já tinha. Muitos problemas que a gente já tinha. É só de você parar para pensar que em 2020 a gente está lutando para aprovar um plano de saneamento básico. Que não tem. E estão oferecendo resistência pelo fato de ser privado. Então, assim, você está oferecendo o básico do básico do básico para as pessoas sobreviverem, e existe um nicho político que não quer que isso aconteça por ideologicamente discordar, porque é privado, e você está poupando pessoas de saneamento básico. Então, quando você joga nesse espectro, fica assustador.
Como é que a gente vai enfrentar uma pandemia mundial se a gente tem essa mentalidade ainda? E como que você tá se virando na pandemia, Cássio? Olha, honestamente, a música teve que ficar completamente em segundo plano pra mim. Eu até faço live de vez em quando eu sou convidado, quando é pra fazer uma live beneficente, tô sempre disposto. Mas eu comecei a empreender, como a maioria dos brasileiros está tentando fazer. Tentando achar uma fórmula que nem de longe vai suprir minhas necessidades, mas assim, tentando me manter o menos no vermelho possível, na esperança que um dia volte, porque aí eu acredito que, pelo menos no meu caso, vou demorar 1 ou 2 anos para normalizar minhas contas. Tem gente que vai demorar 5, tem gente que vai demorar 10. Quanto mais a pessoa investiu e mais a pessoa perdeu, mais a pessoa vai demorar, entendeu? É demorado, a recuperação O Vitiolã, no seu caso, você como empresário... Eu utilizei do recurso do governo, do Pronamp, consegui. Foi uma luta conseguir isso. Raridade, né? Um dos poucos, conheço vários aí que estão na mesma situação que eu, numa situação difícil, delicada, para honrar com seus compromissos os funcionários, né? Porque por mais que você utilize dos benefícios que o governo disponibilizou, como afastamento, redução de salário, depois... Ainda não cobriu o caixa, não cobre. Quando volta a reabertura do negócio, você passa a ter aqueles funcionários dependendo diretamente de você. Quantos novamente. são hoje? Hoje eu estou com 6 funcionários que são meus parceiros já longa data. Fora o que você gerava. Lógico, sempre tem os terceirizados e tudo mais. Na noite, então, quando a gente faz evento, esse número sobe. Os fixos mesmo, hoje, com a empresa praticamente fechada, eu mantenho os 6 que tem a estabilidade, eu quero continuar com eles, mas, sinceramente, a gente não sabe até quando. Tem que ter alguma coisa, tem que acontecer, porque senão, eu não sei dizer o que pode acontecer. De repente, encerrar as atividades. Assim, é muito difícil você ficar 1 mês fechado numa casa. Você tem... quem é comerciante sabe do que eu estou falando. O dinheiro entra, o dinheiro sai. O dinheiro entra, o dinheiro sai. Não é que você faz um caixa... É uma engrenagem, vai girando, vai girando. E quando você quebra uma pecinha dessa engrenagem, ele trava 1 mês, machuca demais. Você ficar 2 meses, machuca demais. A gente está há 4 meses agora, praticamente, vai ficar 4 meses na pandemia. Em 2013, na época da tragédia lá da boate no sul do Brasil, eu fiquei 8 meses com a casa fechada. Olha aí. Então eu sei o que é passar por uma crise pesada. E vou ser sincero, essa aqui está sendo mais difícil do que os outros 4 meses. Porque essa pegou geral. Daquela vez, era o segmento de bares, de baladas, casas noturnas em geral, que saiu prejudicado. Aí você tinha as opções de fazer na rua. Agora você se virava. Com essa pandemia, não foi... lógico, a classe que mais sofre é a do Cássio. Sem sombra de dúvida, a classe artística em geral. Ele já falou, os primeiros a pararem, os últimos a voltarem, quando voltar, não sabemos ainda. Não, vai voltar. Vai voltar. Não sabemos quando, mas vai voltar. Eu me encaixo numa classe bem prejudicada, que são os empresários no ramo de eventos, festas e... Né? Tem um restaurante que sofreu também, então eu peguei... Você pegou eu tudo. Peguei a dose do tomou de todo lado. Eu lembro. Ficamos com o restaurante fechado, a gente faz... O ser humano, a gente se adapta à realidade. Comecei a fazer coisas novas, e faz delivery, faz isso. E mesmo assim, tá tendo a reabertura parcial, tá voltando devagarzinho. Mas essa retomada é muito devagar. O medo que colocaram na cabeça das pessoas... É muito grande. É grande. Mas mesmo que reabra, vamos jogando assim pro alto agora para vocês, vamos supor que reabra. Hoje normalizou. Não temos vacina, mas a reabertura foi permitida. Aí você faz um evento. Será que o evento vai... Ninguém está com dinheiro e tem muito medo. A galera tem um medo na cabeça das pessoas. Eu acho que a gente tem que ter medo, sim. Mais do que medo, a gente deve ter precaução, tomar conta, se higienizar. Eu acredito que tem o medo, mas eu acho que o medo não é tão problemático quanto a falta de dinheiro. Porque você vê as pessoas na praia, não tem tanta preocupação. Você vê as pessoas em bares clandestinos, não tem tanta preocupação. Mas a falta de dinheiro para circular, quem tem dinheiro para gastar numa balada, R$100, R$200, vão fazer falta no final do mês. O lazer, a gente se privou bastante do entretenimento e do lazer. Isso foi uma das coisas que
foi afetada e a pessoa sente falta, sim, está sentindo muita falta. Que cai naquela questão do emocional e, Sim, enfim, exatamente. que vai nos ajudar mais. Daqui a pouco, depois do comercial, a gente volta já já. Você estava falando, Vitiola, da questão emocional, né? Mais do que isso, né? Lá atrás, a gente ficou privado, sim, do lazer, do entretenimento, do contato com as pessoas em geral. Será que a gente não pode ter um tantinho de esperança que depois que essa pandemia passar, porque eu acho que o brasileiro, graças a Deus, não tem memória, e é muito festivo, é meio cultural ser festiva. Será que não? Eu sou o tipo. Será Eu acredito que assim, quando a vacina sair, aí a gente vai ter um boom muito grande na área de eventos. Você Porque é as totalmente pessoas- contra a Eu acho que... cloroquina, Não, né? porque... assim, eu acho que se a pessoa quer tomar, se ela tem a responsabilidade de tomar, ela deseja tomar, tantos outros remédios são proibidos e são vendidos livremente. Então, se a pessoa quer tomar, ela assina um termo de responsabilidade. Ela A gente toma e ponto falando de final. remédio, tem os psicotrópicos também. Não vou nem discutir esse termo porque isso é da pessoa, né? Mas eu acho assim, a resposta oficial é a vacina. Quando a vacina sair e quando a vacina for acessível, e tomara que seja acessível a todos os brasileiros, vai rolar um boom nessa área de evento e de música que vai ser uma coisa, vai ser enorme, vai ser uma ótima hora para investir. O problema são as pessoas que estão morrendo agora. Morrendo, eu digo, não morrendo as vidas que infelizmente a gente perdeu, morrendo para investimento, casas que estão fechando, músicos que vão Gente que desistir tá da dando carreira. tiro na cabeça. Exatamente. Então, assim, essa tensão que o que o Vitor acabou de falar ficou muito claro. Não é uma falta de vontade dos músicos de se adaptarem, dos empresários de se adaptarem. É a burocracia do governo. E eu não tô apontando o governo estadual, municipal, federal, é no geral. Tá? É no geral. Então, assim, essa morosidade, essa falta de agilidade em tomar decisões, inclusive porque é o seguinte, se a gente pegar um exemplo, que também não serve para o Brasil, porque é um país muito menor, mas Portugal. Portugal foi um dos países que teve melhor desempenho na crise. Quando eles sentiram que tinha que fazer o isolamento, eles fizeram da maneira correta, a população respeitou. Toda a população. Eles liberaram. Deu um tempo, voltou os casos, eles trancaram de novo. Então, assim, isso é agilidade e isso é inteligência na hora de lidar com uma crise. Isso é gestão de crise. É você falar, isso não tá dando certo. Não, vamos mais perder tempo, vamos tomar uma outra decisão. Agora, a gente tá perdido nesse debate gigante de tranca, não tranca, sai, não sai, máscara, não máscara, e cloroquina, não cloroquina. Então, isso tudo é uma perda de tempo. E isso atende a outros interesses que não cabe a gente ficar discutindo. Ou cabe, mas se a gente começar agora, a gente não para mais. A gente não para mais. Infelizmente. Mas eu sou otimista, gente. A gente vai Você passar é, por essa, Vitiola? Conta pra gente. Você é. Eu a gente também tem que sou. acreditar. A gente tem que ter energia positiva sempre, acreditar que vai dar certo, mesmo estando num momento super delicado e difícil. Eu acho que assim, muitos vão ficar no meio do caminho. Pessoas que não deveriam, mas vão ficar no meio do caminho porque a situação é essa. Quem trabalha no dia a dia, mês a mês, e não conseguiu uma linha de crédito, por exemplo, para se manter, volto a falar, não é um mês, 2 meses, a gente está indo para o 4º mês. É muita coisa. É insustentável para uma empresa de pequeno porte, que é o que a gente tem aqui em Santos, nessa área de bares, restaurantes e casas noturnas em geral, se manter 4, 5 meses fechado É impossível, né? Impossível. É impossível. É possível se a pessoa tiver da onde colocar. Mas a pandemia pegou todo mundo de surpresa, não foi avisado. Pegou de Exatamente. As surpresa. pesões estão tendo que se reinventar sem nunca ter tido uma aula. Sem contar que a gente já vem de um país quebrado, isso aí, de governos, que a vários- gente ficou se vários arrastando. Já estava difícil. Já estava difícil antes. Mas a gente já estava se acostumando com o difícil. A gente ia no A gente difícil. tá acostumado a tomar porrada. Tomar porrada doente é que é difícil, né? Não, cara, Chegou agora numa situação que é difícil. Mas quem tá naquilo, volta a falar.
quem depende do mês a mês vai ficar no meio do caminho. São pessoas honestas, são pessoas que investiram, que se dedicaram anos da vida para fazer um negócio. O negócio deu certo. Quando você... Poxa, eu vejo um empreendimento novo aqui em Santos. Tem um aqui do lado, inclusive. Aqui, acabou de abrir. Mas tem um empreendimento na área de gastronomia maravilhoso. Um sim. empreendimento novo que abriram, maravilhoso. Deu 2, 3 meses, fecha tudo. Que isso? Bom, o empreendimento é grande, mas e o lojista, o PDV, o pequenininho meu ali, Deus, que investiu um negocinho, 2 meses... não é que... Ele investiu. Vai voltar daqui a pouquinho, a gente não sabe. O cara teve aquele gasto todo para montar o bar. Para poder receber. Veio o negócio, o cara teve que fechar. Não é um país que facilita para o empresário, né? Nunca foi, né? Então... Difícil. Mas a gente consegue, a gente vai se virando, a gente acredita e vai. E tem que ter pessoas que acreditam para aos poucos mudar. A gente não dá pra gente achar que vai virar um... Eu acho que para isso acontecer, para esse teu otimismo se tornar realidade, eu acho que a gente precisa aprender a se manifestar e a questionar esses protocolos e fazer protesto mesmo. Teve um protesto do pessoal da área de eventos em São Paulo, super bem organizado, foram com case e tudo. A gente tem que fazer essa pressão, porque a nossa voz tem que ser ouvida, a voz dos artistas, dos empresários de arte, de evento. O momento é esse, cara, esse é o porque momento, tá na dúvida. Então, na dúvida, vocês vão lá, fazem um movimento e já joga. Com certeza, eu queria convocar todos os amigos músicos aí, coloquem isso na cabeça de vocês. O momento é agora. Se a gente ficar esperando até o final, talvez a gente não tenha pra onde voltar. Porque também, antes da pandemia, tem que se falar uma verdade aqui. Tem um movimento em Santos que quer, de certa maneira, acabar com a vida noturna em Santos, sabe? Que oferece um monte de empecilho para música ao vivo, para bares, para restaurantes. Qualquer coisa é motivo de, tá fazendo barulho, a gente já tem uma treta histórica com a concha acústica, que era um lugar que teria que ser muito melhor aproveitado. A própria história do Centro Antigo de Santos, da revitalização, sabe? Que ninguém até agora entendeu. A gente entende que houve uma necessidade de se adaptar e atender os padrões de segurança, mas todo mundo tá afim de fazer isso. Quem não deixa é a burocracia. Se deixasse na mão dos empresários, a coisa já teria andado, entendeu? Mas a gente tem que andar junto, né? O público, o privado, sim. Um ajudar o outro. Porque o empresário aqui no centro de Santos, eu posso falar com propriedade lá, uma coisa levanta a outra. A gente levanta a prefeitura, a prefeitura nos levanta e assim a gente caminha junto. Eu vejo muita coisa bacana acontecer lá no centro. Secretaria de Cultura, pegando forte, fazendo várias coisas bacanas. A gente tem um turismo bacana, bom, né? A gente tem uma rotatividade legal. Mas quando a gente vê num todo, a gente acaba enxergando mais o que o Cássio disse. A gente não vê a coisa acontecer, por mais que ela esteja acontecendo. Porque a coisa não é local. O problema não é, a gente não pode julgar, é a prefeitura, é o governo, é um todo, é um lado puxando o outro por conta de entreveros políticos. Vamos dar um crédito também pro lado do poder público, e a gente também não dá tanto valor, né, Cássio? Aí tem quantas pessoas nos eventos, lógico, temos uma boa parcela que prestigia, a grande maioria prestigia, mas aqueles mesmos que prestigiam São Paulo, quando vem para isso é cultural. Eu sou de Santos. Em Santos é o meu amigo, é meu isso, eu não... Eu sou VIP, eu sou VIP. Eu não Esses pago. amigos deveriam estar ajudando os músicos e tudo mais. Isso aí. Mas é aquele primeiro que... É o pé de VIP. Que é o que vai no negócio. Tem um VIP aí, tem um VIP aí. Lá fora eles aproveitam bem e ainda eu fui. Isso é fato. Isso então, é fato. tem esse outro lado também da galera que a gente... Assim como esse mesmo público também tem que investir no comerciante local, tentar sempre ajudar o comerciante local a prestigiar, porque esses comerciantes pequenos precisam diretamente dessa ajuda. A gente tem um serviço de qualidade, um serviço bom, gastronômico de Santos é muito bom, e as pessoas têm aquela mentalidade de ficar investindo em empresas que têm grandes aportes de dinheiro, que são multinacionais, franquias, nada contra. Do rapidinho, exatamente. Os maiores. E às vezes você investindo no comerciante local, de repente isso aí você vai colher frutos. Para não usar esses grandes, não disso. Girar, né? Gira para todos. E essa é a função do Na Moral, viu? É trazer vocês, não que vocês não sejam conhecidos. O Cássio, como eu te falei, Cássio, eu vou chamar pra mesa pro meu TikTok. Eu vou fazer TikTok com você. Eu não faço, o meu dueto. O que Espionagem. acontece? A ideia dele foi muito ótima. Lembrar, oi, estamos aqui.
tá? Ó, tem aqui um excelente músico, ó, 1000-0. Tem aqui, ó, um investidor, dono de uma das casas mais conhecidas de Santos, né? Quem sabe um dia. Mas e estão todos aqui, de braços abertos, esperando que isso se resolva. E eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito fã. Muito fã. Tio. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até mais.